Fala, Dev! Vamos continuar aqui com a nossa aplicação, já estamos quase no final. Se você ainda não viu como a gente construiu esse app, é uma página de login, um exemplo, né, de página de login, onde eu tenho aplicado alguns conceitos do SAP 5 para poder ensinar aqui como organizar a tua aplicação, usando HBox e VBox, usando também o conceito de fragments para poder criar diálogos, né, e você também ter um maior controle da tua view. E hoje nós vamos ver a respeito de rotas, que é algo muito importante para uma aplicação, caso você precise fazer navegação para outras páginas, ou passar também chaves através da URL, é muito importante você entender sobre rotas. Então vamos lá. Para começar, o que eu vou fazer? Eu vou particionar, ou melhor, eu vou criar um fragment para que essa parte aqui da lateral direita permaneça em todas as nossas páginas. Vou criar mais uma página, né, mais uma view, e essa lateral aqui tem que continuar lá, tá? E eu só vou ficar modificando a lateral esquerda aqui, o lado esquerdo. Então, bora lá para o nosso VS Code. Vamos identificar aqui onde está, né? A primeira aqui é o nosso VBox do formulário e depois o nosso VBox do welcome. Vou copiar todo ele, porque eu vou jogar ele para dentro do fragment. Vou aproveitar aqui também, vou comentar ele aqui, só para a gente deixar ele aqui como histórico da aplicação. Ok. Então tá, aqui, se eu salvar, voltar lá, a gente vai ver que já não existe mais aquela nossa lateral direita, tá? Não tem mais o nosso welcome. Ok, o que eu vou fazer então? No outro vídeo, eu utilizei o nosso controller para poder criar um pop-up, né, um dialog, e dentro dele eu fiz o carregamento do nosso fragmento. Dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou usar uma outra técnica, que é dentro do nosso XML View, a gente então carregar o nosso fragment. Para isso, a gente precisa de trazer mais uma biblioteca. Então, para botar aqui XML-NS, e vou usar o C aqui também, porque vai ser o SAP UI-Core. SAP UI.core. E aqui, então, eu vou criar minha tag do fragment. Fragment, preciso de um fragment name. Como eu usei lá em cima o C, eu preciso usar aqui o C também, tá? Então vai ser assim, fragment. E aqui vai ser fragment name. Então, olha, ele já traz para mim as propriedades por conta daquela extensão, né, que eu tenho do i5. Aqui vai ser o caminho, tá? Então aqui é o nome da nossa aplicação, login page. Cadê? Aqui que a gente está? Login page ponto view, tá? Dentro da view eu tenho a pasta fragment e dentro da fragment eu vou criar aqui uma welcome, ok? E qual que é o tipo dela? O tipo vai ser XML. Vamos aqui fechar ela numa linha só, tá? Então o que eu preciso fazer agora? Criar essa welcome, que ela ainda não existe. Então dentro da nossa pasta de fragments, como a gente fez com o diálogo no vídeo anterior, vou criar aqui um novo arquivo, vai se chamar welcome.fragment.xml. Boa, ele já trouxe aqui pra gente, né, a estrutura, e aqui dentro eu vou só colar aquela nossa VBox inteira aqui que a gente copiou. Ok, vamos salvar. Vou salvar aqui também, vamos lá ver como é que tá. Boa, ela já aparece aqui de novo, tá? Dessa vez ela está aparecendo porque ela está sendo carregada como um fragmento de view, diretamente na view, tá? Ok, então o que a gente vai fazer? Vamos criar agora a nossa rota. Para toda vez que clicar aqui em não ter uma conta, né? Vai clicar aqui e a gente vai navegar para uma nova página, abrindo a possibilidade da gente construir a nossa página com formulário para poder então criar uma nova conta. Então, como que eu faço para criar essa... Deixa eu fechar aqui o login. Criar essa nova página. Primeira coisa que eu faço, vou no Manifest. Tenho aqui uma área de rotas já definidas. Aqui, ó, Routing. Ele já tem uma configuração das rotas. Se você precisar saber mais sobre as configurações de rota, vai na biblioteca do i5, na documentação,
e dá uma pesquisada lá por rotas, que lá você vai ter a documentação completa te explicando. Mas o importante é saber que na primeira parte aqui em rotas, routes, a gente cria um nome para essa rota, o partner, que é aquilo que vai estar lá na sua URL, tá? E qual que é o target. E esse target, ele vai ser responsável por te identificar qual é a view que vai ser aberta dentro daquele target. Então a gente precisa sempre de dois passos. Um, definir a rota e outra, definir o alvo target. Tá? Então vou só copiar essa aqui. Vírgula, colo aqui embaixo. Ao invés de route login vai ser route create. Vou deixar route create. Meu path eu quero que sempre seja o create. E o meu target vai ser target create. Então agora nos meus targets, vou copiar esse target. Vírgula, colo aqui. E vou alterando os nomes para aqueles que eu dei lá em cima. Então é target create. E aqui dentro no ID da view, eu vou mudar para view que a gente colocou, que é o welcome. 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 Opa, ficou errado aqui. Pronto. Feito isso, já está configurado aqui. Deixa eu só ter certeza que foi tudo escrito. O que está aqui em cima tem que corresponder ao que está aqui embaixo. Ok? Já está certo. Então aqui já está feita a configuração da nossa rota no manifest. Então o próximo passo, depois de ter feito isso, é a gente criar aqui na view uma nova view, que é a nossa view welcome. Ou melhor, eu mudei welcome aqui, tá errado. Welcome aqui é o nosso fragment, né? Vou mudar aqui para create. Vou chamar ela de create user, mais fácil. Create user. Tá? Então vou criar uma view chamada create user na pasta view. New file, create user, .view.xml. Ele já vai criar aqui pra gente a estrutura necessária. Vou colocar aqui uma página. Dentro dessa página, um content. Dentro da content, vou colocar um title aqui com a propriedade text, só para ficar bem grande na tela. Vou botar como view 2, só para a gente ter certeza que é disso que a gente está tratando. Dá um title style como um H1. Ok? Tá, então tem uma view que vai ser carregada aqui toda vez que esse target for chamado. Create user. E a view se chama create user. Tá igualzinho. Então, a princípio, já vai funcionar. E agora o que a gente precisa é criar, então, nosso trigger. Pode ver que nesse link aqui do sign-up eu já deixei preparado uma função dentro do press, tá? Para poder chamar toda vez que a gente clicar no sign-up, ele vai chamar a nossa rota. Então, eu vou criar agora o nosso controller. Ah, faltou uma coisa na nossa view. Faltou criar um controller para ela. A gente não criou um controller para ela. Vou só copiar esse aqui. Vou colar aqui e vou mudar aqui para create user, para ficar padrãozinho com o mesmo nome, que é o nome da view. Vou salvar e dentro do nosso controller vou dar um new file, create user.controller.js. Então já tem aqui o nosso controller criado. Vou salvar ele também. Ok, então vamos voltar aqui ao nosso trigger. A gente não vai usar isso aqui agora, eu vou fechar tudo. Vamos voltar aqui no nosso login e o nosso trigger, que é o onNav2createUser. Copiar. Vou vir aqui no meu controller do login e vou criar essa função. Eu já deixei ela preparada aqui para o vídeo ficar um pouco mais curto. Mas se você olhar aqui, o que eu faço é buscar qual é a definição da rota, tá? E essa definição da rota vem do meu getOwnerComponent.getRoute, que é exatamente aquela definição que a gente criou no manifest, e depois eu vou usar uma função, que é o nav2, e passo o nome da nossa rota. Deixa eu só ver se o nome da rota está igual. É o route create, na login, route create, mas o C é grande. Route create, ok, salvo aqui, tudo salvo. Então, a princípio, quando eu clicar no sign up, ele navega para a nossa view 2, certo? Então já está funcionando aqui a nossa rota. E assim a gente faz para outras rotas também. Tá? Se eu quisesse passar um parâmetro para a rota,
eu vou criar um novo vídeo explicando como faz isso, e aí a gente cria uma aplicação diferente, porque é legal você ver como funciona manipular os parâmetros da URL. Não vou usar nessa aplicação porque não faz sentido, mas eu vou criar uma de tabelas com detalhes, e assim a gente usa parâmetros dentro da rota, que vai ficar muito mais fácil de compreender, certo? Então vamos lá. Depois disso feito, preciso agora então usar o meu fragment aqui dentro da minha create user. Dentro dessa content aqui, no lugar desse title aqui, eu vou recriar na verdade, né? Essa primeira VBox, que é a que está do lado direito. Vou só copiar aqui para a gente ganhar tempo. Ctrl V. Vou fechar ela aqui. VBox, faltou a barra. Ok. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o nosso fragment, porque a gente vai ver que ele vai ser usado nas duas. Fragment. Agora eu vou botar o fragment name como login page ponto view ponto fragment ponto welcome, e ele é do tipo XML, certo? Uma formatada e ok. Então vamos lá, vamos fazer o teste se ele já importou para lá. Ok, já importou para cá. Mas o que está diferente aqui? Ó? Vamos ver entre um e outro. Aqui na page eu tenho a content, na content, faltou essa hbox aqui para fazer o fit, né? Para poder usar toda a área. Então vou colocar ela aqui também, porque ela é que faz com que toda a área disponível, né, no nosso content seja utilizado. Eita, criou duas vezes. Vou deixar só esse cara aqui. Ok, já tá ficando mais próximo do que a gente quer. Tem mais uma coisa que está faltando, que é remover o nosso header da página. Então vou vir aqui na header e vou colocar o show header como false. Beleza. Então aqui a gente está na página 1, clicou aqui, vamos para a página 2 do app e pode ver que o histórico do navegador já está funcionando perfeitamente aqui. Ó. Se eu for para um lado ou para o outro, ele já funciona. Ok, está feito. Já estamos usando aqui o fragment, já tenho aqui a nossa VBox. Essa VBox eu preciso que ela seja aberta para eu conseguir colocar aqui dentro, então. Isso. Ok, e aqui dentro eu vou colocar deixa eu ver se eu tenho layout aqui, não tenho. Preciso importar o layout para colocar o formulário. Então vou botar o xmlns.l do layout, sap, melhor, layout não, F do formulário, né? Olha, completou demais. Então ele vai ser sap.ui.layout.form. Depois disso feito, dentro da minha VBox, eu consigo buscar um simple form. Nesse simple form aqui, vou botar o editable como true. Tenho o meu content e agora são conjuntos de label input, tá? Então, o primeiro label que eu preciso, eu já tenho isso aqui criado, né, as labels aqui dentro. Tá? Na verdade, eu vou copiar essa content inteira aqui, faz mais sentido. Já está prontinho, só que vamos colocar esses inputs como editáveis. Eles já estavam, né, na verdade. Porque para o login ele também precisava ser editável e na verdade nem precisava ter essa parte aqui do editable true. Vou até remover. Vou deixar assim por enquanto. Ok. Aqui não temos ID, tem sim ID aqui. Não quero esse ID. E não quero o value request. Quero só o type. Okay. Então, quando eu ando para frente, tivemos um erro. Aproveitar para mostrar para vocês como faz para a gente verificar os erros, tá? A gente pode usar a ferramenta do próprio inspect do Chrome. Acho que eu vou fazer um vídeo dedicado só para debug, para explicar como isso funciona. Ó, a gente teve um erro aqui, que o SAP UI Layout Form, tal, ele não carregou. Ok, pode ser que eu tenha carregado errado. SAP UI.Layout Form é o próprio F, e no meu create SAP UI
.layout.form. Tá certo. F do simple form. Ah, fiquei com dois contents aqui, ó. É isso. E esse content e esse content. Ok. Então tá lá. Deixa eu voltar aqui. Temos aqui o sign up. Quando eu clico em sign up, tá aqui o meu formuláriozinho para a gente poder criar um novo usuário, né? O que faria sentido aqui é ter um repetir a senha. Aqui. Repeat password. Tá? E depois também, né, no caso aqui, a gente poderia colocar, sei lá, um botão para fazer... Vou botar aqui, ó. Vamos pensar aqui, um hbox. Dentro desse hbox vou colocar um botão. Esse botão vai ter um text de create user. Create user. Vamos ver como é que tá, só desse jeito. Ok, ele ficou aqui em cima, tá? Porque ele tá fora de tudo. Ele tem que estar dentro dessa VBox. Esse que é o problema. Ela tinha que estar dentro dessa VBox, logo abaixo do formulário. Ok? Tá nesse canto aqui. E agora eu vou botar um justify content como end. Vamos ver se ele vai para lá. Não, ele ainda está no mesmo tamanho. E Tá, ele tá dentro dessa. Ah, tá, porque aqui ele já alinha tudo ao centro, né? Tá. Vamos ver se com o edit de 100%. Acho que não, porque 100% vai ser relativo ao input. É isso. Ele vai jogar aqui para fora. Ok. Então se a gente está com 50%, se eu botar 50%, ele vai vir mais próximo. Mas ainda não é... Ele não vai ficar tão responsivo, tá? Se eu começar a diminuir aqui, ó, ele vai andar. Ok. Mas aqui já é uma questão mais estética, né? Da gente mudar o layout, né? Talvez colocasse aqui no meu simple form com um background design como transparente. Já começa a ficar um pouco diferente. Talvez a gente modificasse aqui. Mas o importante para o vídeo de hoje é a gente entender como é configurada as rotas, como que eu consigo ir para uma outra página, tá? E a reusabilidade dessa área toda aqui do Welcome. Dessa vez agora você pode ver que eu escrevi apenas uma vez dentro do fragment do Welcome, ou seja, todos os componentes que estão sendo utilizados aqui eu precisei declarar só uma vez dentro desse fragmento e consigo usar ele tanto na minha login, na minha view login, quanto na minha view create user. As minhas duas views eu estou utilizando esse fragmento. Ok? Então se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, curta aí para engajar o conteúdo, compartilha, comenta e até o próximo vídeo. Valeu!